Gente, vamos tomando os assentos, por favor, para a gente dar continuidade ao seminário. Aos poucos, tomando um café para dar um up. Senão a gente cochila. Bom, dando continuidade ao seminário estadual, o trabalho da assistente social na política de assistência social do Conselho Regional de Serviço Social, 9ª Região, CREA São Paulo, a gente faz um pequeno resgate, né, trazendo a mesa da manhã, né, que tivemos um debate sobre os retrocessos da Seguridade Social e do SUAS no contexto de retirada de direitos, desafios e enfrentamentos, né, com a professora Carmelita e com a professora Sônia. Depois a gente teve, né, a leitura da nota de movimento pela proteção integral da criança e do adolescente com a professora Eunice. E reafirmamos também que está sendo transmitido pelo Facebook na nossa fanpage, né, o seminário na íntegra. Bom, o contexto de negação dos direitos sociais e os desafios para os trabalhadores do SUAS na perspectiva da proteção social vai ser o tema da segunda mesa. Chamamos a mesa, para coordenar a mesa, a conselheira estadual Nive Izumi e o conselheiro estadual Everaldo Becker. Para compor a mesa, a gente gostaria de chamar também a professora doutora Daniela Castilho, a nossa querida mestre em serviço social e conselheira estadual, Ana Léa Lobo Martins. E representando o Fórum Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS, o FET-SUAS, convidamos à mesa a Kézia Aparecida da Silva. Com a palavra, os conselheiros estaduais. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Everaldo, eu sou assistente social. Né? Atualmente, eu trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, na comarca de Santo André, e componho a direção estadual. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Nívia, sou conselheira estadual do CREA São Paulo. E, com muita honra, estamos aqui com o Everaldo para coordenar essa mesa. A professora Daniela Ribeiro Castilho, membro do Cefes na atual gestão. Ela é assistente social pela Universidade Federal do Pará, é professora adjunta no curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pará, foi conselheira do Cefes na gestão 2014 a 2017, representou e também representa atualmente o Cefes na gestão anterior no Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS. Passo a palavra, então, agora para ela, com 30 minutos. Tá? Obrigada. Boa tarde, então, a todos e a todas. Quero agradecer, então, o convite do CRES, né, por meio da conselheira Patrícia Ferreira, né, que temos o prazer de estarmos no Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS. Agradecer, então, a todos e a todas assistentes sociais, em particular aos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS e aos estudantes que se encontram aqui presentes. Gostaria ainda de dizer da minha emoção de dialogar com todas e todos vocês que cotidianamente buscam, né, estratégias que garantam o acesso aos direitos da população que atendemos e que também se reinventam cotidianamente para garantir, por meio de lutas, né, e enfrentamentos, condições mínimas de trabalho e de manutenção de uma vida com algum tipo de sentido. Então, está aqui para dialogar, né, sobre o contexto da negação dos direitos sociais e os desafios para as e os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS na perspectiva
da proteção social já é em si um desafio quando se tem como uma tarefa apreender, né, as particularidades do trabalho e do assistente social no SUAS, como especialização, portanto, do trabalho coletivo. Refletir, então, sobre o trabalho, né, em particular, e do assistente social na política de assistência, é assumir não somente o compromisso enquanto classe trabalhadora, né, mas... Espera aí, só que grudou aqui o papel. Mas também assumir o compromisso com a qualidade dos serviços executados para a população usuária, que nós não podemos esquecer, uma das nossas aliadas estratégicas, aquilo que a professora Carmelita nos lembrou de manhã, mas, sobretudo, discutir essa temática é pôr o dedo na ferida e descortinar, com as devidas mediações, nossas condições de trabalho, na perspectiva de garantir um exercício profissional que vai além que vai também dialogar com os mais diversos sujeitos dessa política, né, que, por muitas vezes, se não estão nas mesmas condições degradantes que nós, estão em piores condições, né, de trabalho e de vida. Portanto, nunca, eu sempre referencio isso, nunca é tarde afirmar que o nosso maior compromisso, que a gente chama de compromisso ético, político, compromisso profissional, compromisso, sobretudo, militante, como orienta, né, o nosso Código de Ética Profissional, atravessa gestões e governos, né, para se aliar e se aninhar, na essência do termo de ninho, com os anseios da classe trabalhadora, aquela que, portanto, vende a sua força de trabalho. O compromisso coletivo, portanto, dessa categoria é com aqueles e aquelas que produzem a riqueza desse país e que não usufruem por completo ou não usufruem nada dela. O contexto atual do desmonte, né, e de todo o sistema protetivo brasileiro requer um grau de entendimento aguçado acerca da complexidade da realidade política brasileira e, em particular, da vida e dos desafios políticos impostos à classe trabalhadora e, portanto, requer, em alguma medida, uma elaboração teórica que consiga indicar algumas possibilidades e alguns caminhos de superação do atual cenário de desencontro, né, de ações coletivas e unificadas, promovidas de forma ainda atomizadas pelos partidos de esquerda e pelos sindicatos que ainda restam combativos, né, e que, em alguma medida, repercute, muitas vezes, confusa para a base da classe trabalhadora. Desvelar, então, o véu que encobre a falácia de uma possível saída para a classe trabalhadora por meio de um projeto de conciliação de classes tem requerido de militantes, aguerridos e aguerridas, e pesquisadores e pesquisadoras, paciência histórica diante da avalanche dos acontecimentos absolutamente ácidos, né, do que nós estamos vivendo aí no cotidiano da nossa vida. Analisar, portanto, as lutas e resistências da classe trabalhadora, em particular, dessa classe que vivencia cotidianamente o trabalho dentro do SUAS, por meio das suas greves, por meio das ocupações, por meio de tantas formas alternativas de mobilização pós-governo de conciliação de classe, nos indica alguns caminhos. Por um lado, a possibilidade real de uma parcela da classe romper com esse modus operandi de fazer mudanças sem subverter a velha ordem política e social, garantindo o processo de autonomia e independência de suas entidades e de seus instrumentos políticos organizativos frente a governos que não são, na sua essência, representativos de suas mais profundas aspirações. Por outro lado, e essa não é uma possibilidade menor, a possibilidade real de um fazer político calcado na via institucional parlamentar que minimize
dentro do Estado burguês, as mazelas impostas do Estado capitalista, mas que não altera, em nenhum momento, a pirâmide social, como nos provoca Chico Sainz, reafirmando: os de cima sobe e os de baixo desce. Esses dois caminhos, portanto, eles despontam num contexto de absoluta regressão de direitos e colocam a classe trabalhadora e seus modelos históricos, sindicais, políticos partidários na defensiva e em condições desfavoráveis na correlação de forças contra o capital. O momento histórico colocado de aceleração de uma agenda ultra-neoliberal do governo ilegítimo, provocada pelo adensamento da crise capitalista, então possibilita pensar, ou nos impõe a pensar, quais os instrumentos e formas alternativas das organizações coletivas. Acredito que é na pletora da luta de classes que poderão estar sendo formadas, poderão estar sendo germinadas formas alternativas de reorganização da classe trabalhadora, de forma que nós possamos reconstituir a espinha dorsal da classe, garantindo, portanto, a sua unidade de ação. Um dos grandes desafios nesse contexto de institucionalização, que foi absolutamente prejudicial para os movimentos, mas de institucionalização dos movimentos sociais, sindicais e populares, é como incidir num processo de crescente despolitização, desorganização e espontaneidade dos sujeitos coletivos que abandonaram a luta e a formação política de base, chamada, que a professora Ayasbeck chamou a atenção pela manhã, existente, em particular, e com total atenção nossa, nos locais de trabalho. Hoje, dentro do grupo do Fórum de Trabalhadores, algum colega representante do Fórum dizia assim: o STF, né, no último de 28, manteve a questão da contribuição, a facultativa contribuição, né, o imposto sindical. E ele chegava à conclusão de que, bom, então, nesse sentido, nós vamos precisar voltar para a base. Companheiro, de lá nós nunca deveríamos ter saído, né? Então, penso que é uma forma da gente refletir como que a burocracia sindical, ao ocupar os espaços, né, institucionais, perderam o link com a realidade. Mauri Cleia, né, falava da crítica nossa de ter ocupado os espaços de controle social, mas o problema não foi ter ocupado os espaços de controle social, foi ter saído dos espaços de autonomia, de organização da classe trabalhadora, né? Então, para mim, tem um outro elemento aí. Bom, o acesso, então, dessas lideranças que eu falo, empobrecidas ao consumo via políticas sociais fragmentadas e pulverizadas, é bom que se fale, não garantidoras de direitos, levaram a essas e as massas trabalhadoras a uma espécie de consenso passivo que retirou a grande capacidade desses e dessas se constituírem como protagonistas, sujeitos políticos da ruptura com esse sistema excludente do capital. Isso possibilitou uma profunda fissura na perspectiva da consciência de classe e nas formas dessa de resistir e combater aos ataques desferidos, em particular, pelo governo ilegítimo de Temer. O avanço do conservadorismo e dessa agenda ultra-neoliberal, representada aqui pelo capital internacional, entre outros, materializada na lei, né, da terceirização aprovada e da contra-reforma trabalhista, encontrou uma classe trabalhadora absolutamente atordoada e confusa com a avalanche dos acontecimentos. Em dúvida, portanto, de sua capacidade de radicalidade, desarmada e despreparada para o bom combate. Pensar uma saída para o que eu vou chamar de dilema vivido pela classe trabalhadora é refletir para aquilo que o Vladimir
Safatle, o filósofo, fala, e que ele vem repetindo nas suas palestras. Ele vem dizendo que há um processo, uma indicação explícita de um processo de esgotamento do modelo de conciliação de classes como expressão de qualquer perspectiva de transformação social e que culminou com a ruptura do Pacto Social Nacional. Esse contexto regressivo, no entanto, não amoldou, é bom que se diga, e nem apassivou por completo a classe trabalhadora. Tivemos expressivas resistências e um significativo número de greves entre 2012 e, por último, agora, 2018. Essas formas de organização, elas lutaram contra demissões, contra as contrarreformas, contra o projeto Escola Sem Partido e contra a intensificação na precarização das condições de trabalho, subvertendo, inclusive, suas lideranças sindicais, estudantis e partidárias, de olho em 2018. Né? Portanto, numa perspectiva absolutamente conciliatória. Né? É bom lembrar que as greves de paralisação, e que em nenhum momento, a não ser essa de 2018, abalaram completamente o sistema, são expressões valorosas ou tentativas valorosas da classe trabalhadora de reconstrução da sua capacidade auto-organizativa pela base, apesar das direções ainda tentarem impor o contrário, numa tentativa de garantir a qualquer custo o retorno do projeto de conciliação de classes, que tinha como perspectiva central garantir um novo contrato social pactuado entre o capital e o trabalho, tendo para isso adotado uma espécie de neopragmatismo sindical e de resultados. Essa ruptura, portanto, impôs aos e às trabalhadores e trabalhadoras o adensamento da degradação das condições humanas de vida por meio da agudização e da barbarização da vida social, na medida em que tem havido retrocessos, cortes e reconfigurações dos direitos conquistados no desmonte de todo o sistema protetivo social brasileiro. Isso tem repercutido ainda no acesso cada vez mais precarizado, por exemplo, às políticas sociais, em particular, a política de assistência social. Esta tem sido um dos grandes alvos do governo por meio do desmonte do SUAS. O corte no orçamento do SUAS possibilita, de forma real, na prática, o retorno ao assistencialismo como modelo que determinou, e em alguma medida ainda determina, as relações de troca da política brasileira. O impacto negativo e a possibilidade real de inviabilizar o SUAS ainda não foi capaz de colocar nas ruas os mais de 600 mil trabalhadores e trabalhadoras e os milhões de usuários e usuárias, apesar das entidades representativas desse segmento estarem, em alguma medida, mobilizadas e organizando ações de denúncia contra o desmonte. Nesse sentido, é importante frisar a importância de a gente compreender como se constitui tardiamente a política de assistência social no Brasil. Condição essa que vai influenciar sobremaneira a organização e desorganização dos e das trabalhadoras dessa política. No Brasil, a política de assistência social caracterizou-se como a não política social, como campo da benesse, do assistencialismo e do voluntarismo, marcada pelas relações de favor e de apadrinhamento, logo, de negação dos direitos sociais. A disputa pelo fundo público por parte das entidades privadas, e quem está na política sabe muito bem o que eu estou dizendo, sem fins lucrativos, e o não aumento do financiamento num contexto onde as práticas de primeiro-damismo e assistencialismo eram reforçadas, especialmente no âmbito dos municípios, a quem, por lei,
cabe à execução da política de assistência, marcou intensos embates e lutas que aglutinaram forças na diversidade dos sujeitos sociais envolvidos na política. A partir de então, intensificaram os debates em torno do desenho da política sendo aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, a PNAS, em 2004, a NOB-SUAS em 2005, a NOB-RH-SUAS em 2006. E é nesse contexto, e eu quero que vocês atentem para isso, e é nesse contexto que se aflora o debate em torno de quem são os e as trabalhadoras e trabalhadoras do SUS. Essa questão e esse debate, no âmbito da política de assistência social, hoje, ainda são relevantes. Carrega em si a potência do reconhecimento e consciência da possibilidade histórica de pertencimento à classe trabalhadora dos diferentes sujeitos que fazem acontecer no cotidiano a política de assistência social. A questão que surge é: por que esta problematização de classe trabalhadora emerge tão tardiamente no conjunto dos e das trabalhadores e trabalhadoras do SUAS? Quais determinações complexificam a possibilidade de consciência de classe por parte do conjunto dos e das trabalhadores e trabalhadoras do SUAS? É preciso que reflitamos isso. Uma primeira determinação para tentar responder essas questões me indica considerar o tardio reconhecimento da assistência social como política social, sendo a política social legalmente constituída parte de estratégia governamental e do Estado no enfrentamento das questões, nas expressões da questão social, em especial na década de 80, estas, portanto, passam a exigir uma infraestrutura e recursos humanos profissionalizados que possam, então, ir para a ponta fazer a execução da política. Uma segunda inferência sobre essa questão de por que os trabalhadores têm um processo tardio de compreensão do pertencimento enquanto classe trabalhadora, nos indica que, historicamente, no Brasil, grande parte das ações assistenciais foram executadas pelas entidades sociais sem fins lucrativos, na sua maioria de natureza confessional, sendo o trabalho, portanto, realizado, permeado por relações voluntaristas e de boa vontade, nas quais as relações e as condições de trabalho são escamoteadas ou secundarizadas, inviabilizando as relações de compra e venda da força de trabalho. Na medida em que, com a implementação da PNS em 2004 e da NOB-SUAS em 2005, o Estado, basicamente, no âmbito municipal, foi obrigado, portanto, a prestar serviços socioassistenciais através da criação dos CRAs e dos CREAs. Houve, portanto, a abertura de concursos públicos e a contratação, de forma precarizada, de trabalhadores e trabalhadoras, também de nível fundamental, médio e superior, executarem as ações assistenciais previstas nesse novo ordenamento. Uma terceira inferência minha sobre essa perspectiva tardia de organização da classe trabalhadora na assistência refere-se ao fato de, sendo um campo do cuidado, as ações na assistência foram desenvolvidas historicamente por mulheres, aquilo que a Kelly chamava atenção lá na mesa de abertura. A cultura, portanto, do primeiro damismo, da ajuda, da caridade e do voluntarismo expressam um apelo social no qual as relações de trabalho vão possuir um grau maior de serem desmistificadas, né? Sendo assim, em síntese, algumas indicações que colocamos. A tardia implantação como política de direito social e dever do Estado,
a tardia contratação de recursos humanos via concurso público e a predominância da inserção de entidades privadas sem fins lucrativos, em sua maioria confessionais, o fato da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras serem mulheres, num contexto marcado por uma cultura política do primeiro-damismo, conforma, portanto, uma particularidade histórica às possibilidades do reconhecimento do coletivo dos e das trabalhadores e trabalhadoras do SUAS como parte da classe trabalhadora. Esses elementos, portanto, que eu indiquei, somados às constantes transformações, óbvio, do mundo do trabalho e à histórica condição de precarização de vínculos empregatícios presentes na política de assistência social, tem contribuído, em grande medida, para que se vivencie uma real desmobilização desses e dessas trabalhadoras na área da assistência, expressão, entre tantas outras, de uma crise de organização e de sindicalismo brasileiro pautado no resultado. Tais crises que dificultam, portanto, o que nós estamos debatendo desde de manhã, as ações coletivas de luta, mobilização e o aproximar de uma consciência de pertencimento à classe trabalhadora, nos provoca e nos invoca a pensar os espaços de organização dos e das trabalhadoras do SUAS, para além dos já historicamente constituídos pela classe trabalhadora, e aí, em especial, eu estou falando dos sindicatos e dos partidos. Trata-se aqui também de pensar, especialmente, os espaços de fóruns, sejam eles municipais, estaduais, regionais e distritais, como os FETs, a experiência no Pará do SINDI-SUAS, o fórum, articulação com os fóruns estaduais dos usuários, com o Fórum Nacional dos Usuários, os desafios impostos para a organização da classe, sem que se perca de vista o horizonte emancipador na unidade da classe trabalhadora. Queria aqui só perguntar quem de nós, nos seus municípios, está organizado dentro de um fórum municipal de trabalhadores, tem alguma experiência em sindicato de trabalhadores do SUAS, no fórum estadual de trabalhadores. Quem daqui está organizado nesses espaços? Quase nenhum de nós, quase nenhuma de nós. Então, falar de organização dentro do espaço socioocupacional é ocupar esses espaços e dar uma direção política necessária para reorganizar a classe trabalhadora, entendendo essas particularidades que eu acabo de colocar na política de assistência social. Os fóruns, portanto, por isso estamos no Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS, mas nossa estratégia, enquanto Conselho Federal, é que nós possamos também ocupar, fundamentalmente, os fóruns estaduais, os fóruns municipais, os fóruns regionais. Porque eu tenho dito isso, inclusive, no Fórum Nacional, inclusive dentro do próprio Cefes. O Fórum Nacional será um espaço estéril, de entidades isoladas, se ele não for capaz de expressar os tensionamentos, a organização dos trabalhadores nos estados. Tá bom? Eu tenho dito isso e nós precisamos, o que a professora Carmelita falou, nós precisamos ser protagonistas, vamos sair da mesa, vamos organizar a classe, vamos discutir com os trabalhadores de nível fundamental e médio, que muitas vezes estão em condições muito mais degradantes de trabalho, inclusive de existência e de consciência. Então, esses são alguns desafios para nós, né? Eu estava numa outra palestra no Pará e, quando eu perguntei também, estava cheio o auditório e, assim, 3, 4 pessoas levantaram para dizer, não, eu estou organizada lá no Fórum Municipal, ou eu sou protagonista da constituição do Fórum Municipal. Por incrível que pareça, essa política é tão cara para nós, no sentido da importância, no entanto, nós não estamos na direção dos espaços estaduais da organização da classe trabalhadora.
Eu penso que isso é um sintoma para a gente refletir se nós estamos só fazendo a nossa política, o que a professora Maria Yasbeck falava, né? Nós achamos, então, que o projeto profissional é a normatização da política. Então, vamos lá, fazemos nosso trabalhozinho e voltamos para casa. Mas nós estamos sendo destruídos, nós estamos sendo extintos. Né? A professora falava, o mesário já está indicando, há uma degradação completa em todos os espaços onde capital pode ocupar. Há uma possibilidade real de extinção da humanidade. Né? E, quando ele diz conclua, já estou só terminando aqui, da humanidade. E nós vamos continuar sentados atrás das nossas mesas, acho que é para a gente refletir. Portanto, os fóruns têm como participantes representantes dos sindicatos, federações, conselhos profissionais, como nós, CRES e Cefes, associações científicas, como a BEPS, profissionais de todas as categorias, que atuam no SUAS, com formação em nível fundamental, médio e superior. Constitui-se, para nós, um instrumento de atuação que precisa, como dimensão sine qua non de autonomia e independência frente a governos e respectivas gestões. Isso, para nós, do conjunto Cefes-CRES, é fundamental. O trabalho de formação política, né, que nós precisamos fazer dentro dos fóruns, dentro dos FETs, dos fóruns municipais, tem a possibilidade, inclusive, de emergir lideranças populares que serão decisivas para a construção daquilo que falamos no início do texto, das condições subjetivas para a transformação coletiva da realidade. Falamos isso, nos reportamos aquilo que o Gramsci vai falar, ou já nos alertava, em seus cadernos do cárcere, sobre a necessidade imperiosa da construção de um bloco histórico contra-hegemônico. É essencial, portanto, que o trabalho cotidiano de desvelar o real e que reclama um empenho sistemático de uma compreensão dessa realidade, para além de uma interpretação caótica, deu todo, muito característico dessa coisificação do cotidiano, pode ser um indício de que nós possamos reorganizar a classe. Isso se dará, portanto, se conseguirmos penetrar com nossas ideias nesse cotidiano ideocultural absolutamente massacrante dos sujeitos que pensam, constroem suas ideias e realizam suas tarefas a partir das suas necessidades mais simples, das suas necessidades mais elementares, estabelecendo laços de solidariedade com aqueles que passam, sofrem e vivem situações muito similares. Se conseguirmos ultrapassar o pensamento do "o meu primeiro", poderemos contribuir para a construção de organizações alternativas, populares, que estejam na direção de superação dessa ordem caótica capitalista. O tempo histórico, portanto, já caminhando para o final, nos exige ir além das velhas práticas existentes de formação política. E eu estou convencida disso. É preciso, portanto, a dimensão educativa, né? A educação popular, fundamental, aquilo que a professora Yasbeck falava de manhã. É preciso, portanto, compreender as dimensões mais subjetivas, sentidas pela classe trabalhadora, criando o incômodo positivo que produz reflexões que impactam e que vão refletir no campo da consciência. Pegando um pouco da análise psicanalítica, Freud nos indica caminhos quando falava que a capacidade de pensar e refletir é fruto do incômodo produzido pela insatisfação. Estamos insatisfeitos? Isso já é, então, um bom caminho, né? Insatisfeitos, mas adaptados, acomodados ou provocados a reagir. Serviço social tem que ser rebelião. É fruto, portanto, do incômodo produzido por essa insatisfação, por uma descarga motora que produz significantes e abre um percurso efetivo para a transformação repleta de sentidos da realidade.
O trabalho de educação ideopolítico calcado na tradição da teoria social crítica de Marx possibilita a tomada de consciência revolucionária direcionada a religar os laços quebrados de solidariedade entre nós, da classe trabalhadora. A tomada de decisão deve, sobretudo, ser reflexo das experiências do desvelamento do véu da alienação muito peculiar desse cotidiano, pelo qual os sujeitos vivenciaram e tomaram a decisão, sendo uma experiência individual e, ao mesmo tempo, coletiva, ou como nos provoca também Freud, a descarga motora foi agora empregada na alteração apropriada da realidade. A descarga motora foi transformada em ação. Por fim, é preciso seguir tentando, sem desconsiderar a dimensão contraditória e heterogênea, fruto das nossas experiências vivenciadas, muito diversas pelo sujeito que compõe a política de assistência, e que refletem também, na verdade, a marca do nosso tempo histórico, sendo, portanto, uma condição necessária para a superação desse sentimento, me parece, coletivo de resignação e cooptação das lideranças, que por ora se apresenta, mas que não pode nos paralisar e impedir de construirmos alternativas que ainda estão